empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Pod Podcast. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Pod Talk Show, o talk show oficial das empreendedoras bravas. E antes de começar esse episódio, eu vou pedir para você fazer um grande pedido de empreendedor para empreendedora e para empreendedores. Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, porque vai deixar, vai entregar o nosso conteúdo para mais pessoas e vai ajudar a gente aí nessa jornada. Preciso respirar porque esse episódio traz uma responsabilidade, assim, de verdade muito grande. Sem sombra de dúvidas, essa entrevista é a mais importante da minha jornada até aqui. E quero começar ela agradecendo primeiramente ao Senhor, meu pai, seu pai e o pai de todos. Por mesmo sem o meu merecimento, me conceder a oportunidade de entrevistar essa mulher incrível que está na minha frente. Quero começar com uma pergunta e uma reflexão. O que para você significa o sucesso? Dando um simples Google, você encontra alguns resultados interessantes, mas existem algumas características em comum. Por exemplo, êxito, realização do projeto, resultado feliz, resultado positivo após alguma tentativa ou esforço. Porém, não citei conquista de patrimônios, títulos, reconhecimentos nacionais e internacionais e muitas outras coisas que nos vendem sobre o sucesso. E sim, coisas muito mais simples. Posso te falar com autoridade e na prática, esse talk show, podcast, é um sucesso. Porque aqui conhecemos mulheres reais, verdadeiras, empoderadoras e de muito sucesso. Sinceramente, emocionado e feliz, eu vou apresentar nossa convidada de hoje. Ela que é empresária, empreendedora, cabeleireira, influencer digital e uma simpatia em pessoa. Graziela Gonçalves, cara, muito obrigado de verdade. Ai, obrigada a você. Cara, muito bom estar aqui. Poxa, assim, aconteceu ali, vou falar brevemente, quando nós começamos a produção, a seleção desse talk show, eu direcionei a equipe, né, pra gente fazer a busca ali pelos convidados, e quando chegou o seu contato, eu falei, olha, esse contato aqui, ele não tá no perfil que a gente procura, porque tá muito acima do nosso programa, a história dessa menina. E, assim, eu fui tocado, você que tem a sua crença, eu não vou situar aqui porque eu não quero ofender ninguém com a minha crença, mas eu fui tocado pelo Espírito Santo e eu falei, cara, eu vou entrar em contato sim, mesmo que não esteja na nossa altura, assim, natural, eu vou entrar em contato. E quando eu entrei em contato com você, você me recebeu super bem, foi super simpática, super receptiva, e eu fiquei realmente sem acreditar. E, assim, até agora, aqui, antes da gente começar, eu falei, poxa, ela vai falar que não dá pra vir. Enfim, tava com uma segurança. E tá acontecendo. Então, agradeço demais a você que tá aqui, agradeço demais a vocês que estão nos assistindo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre sua trajetória de vida, não só de empreendedorismo, não só sobre o seu sucesso, mas sim sobre como começou e como foi lá atrás. Vamos lá, cara, sem palavras de verdade. Grazi, como foi a sua adolescência? E quando eu te pergunto como foi a sua adolescência, porque eu acredito que a adolescência, ela molda muito o nosso caráter, né? E, enfim, o que a gente vai fazer quando ficar adulto e tudo mais. Conta pra gente como foi a sua adolescência, assim, de forma geral. Cara, foi ótimo, assim, eu não tenho que reclamar nada desde que eu nasci até agora, né? Porque a minha adolescência... Eu sempre fui muito criançona, né? Fui muito molecona. Então, eu sempre gostei muito de brincar na rua, de tocar campainha e sair correndo. Meu Deus, arteira. Muito. E aí, eu não gostava muito de estudar. Nunca gostei muito de estudar. Estudava porque era uma obrigação, né? Sim. Mas assim, ai, Grazi, o que você quer ser quando crescer? O que você quer fazer? Tem sempre essa cobrança. E aí sempre teve pelo lado da minha família, né? Porque um tá formando engenheiro, o outro contador. E aí, o que você vai fazer? E eu sempre quis ser médica. Só que a gente vai crescendo e fica assim, cara... Médico tem que estudar muito, né? E eu não gosto de estudar. Tem que ler bastante, escrever muito. E aí ficava falando assim, porque o médico, ele estuda... depois de que ele se forma, ele continua estudando. E você nunca para de estudar. Eu falei, cara... Eu acho que não é isso que eu quero pra minha vida. Apesar de eu amar muito ver uma ambulância, Sempre gostei.
E eu falei assim, vou fazer alguma coisa que me dê dinheiro, né? Então, na minha adolescência, eu já comecei a pensar, o que eu posso fazer para eu, no futuro, ter dinheiro? Porque eu quero ter uma Independência. independência financeira e não quero só trabalhar para pagar a conta. Eu queria, tipo, vou trabalhar para poder viajar, para poder comer o que eu quero. Então, a minha adolescência, nessa parte, né, de pensar no futuro, foi vou trabalhar para eu conseguir, além de pagar as contas, entendeu? Mas eu nunca me cobrei tanto assim, tipo, eu tenho que estudar muito, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Eu sempre quis viver. Então, eu vivi a minha adolescência brinquei até os 17, 18 anos na rua. Caramba, legal. E eu só parei porque a gente parou de ir pra Minas Gerais, que era onde a minha avó tinha casa. Só, por causa disso. Pelo seu jeito, você brinca até hoje, porque seu jeito é super alegre. Caraca, até hoje, se você botar pra hoje com uma queimada, um polícia ladrão, a primeira a puxar o bonde pra jogar sou eu. Bora. Pô, maneiro, maneiro. Bem, dentro disso, aí você... Eu já dei um spoilerzinho, claro, né? Falei, poxa, eu preciso estudar minha convidada. E eu fui ali nos seus destaques e tal, que você dá pequenos relatos ali, sobre a sua adolescência, sobre o seu cabelo até. Sim. Então, você queria alisar uma época... E minha mãe não deixou. Dona Aparecida travou, não vai. Minha mãe não deixou. Eu sempre tive, né? A gente sempre teve questões com o cabelo, por quê? Porque a minha mãe é lisa, a minha irmã é lisa e todo mundo no colégio era liso. E o cabelo cacheado e crespo, na nossa época, hoje em dia ainda é muito difícil, tá? Mas na nossa época era muito mais difícil, porque a gente não tinha creme, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha referência. Minha mãe não sabia lidar com o meu cabelo, porque o cabelo dela é liso. E super normal, porque na época a gente não tinha referência, tinha toda a questão do preconceito, né? E aí, eu sempre tive o cabelo, sempre fui lourinha do cabelo cacheado, desde pequenininha, quando começou a nascer cabelo. Mas era aquela coisa de pentear, minha mãe sempre penteava e fazia aquele tupete pra trás, que eu lembro exatamente como era. E sempre foi grande? Sempre foi longo, não, assim? Sempre foi grande? Não, teve época que eu quis cortar seco, veio parar aqui. Então, teve várias etapas, assim, do meu cabelo que ficaram bem ruins, porque não tinham cabeleireiros especializados no cabelo cacheado e crespo, né? E aí... A minha relação com o cabelo era, às vezes eu gostava, mas aí por ver muitas amiguinhas lisas e tal, eu falava, eu acho que se alisar vai ficar mais bonito, porque as pessoas falavam, nossa, por que você não alisa seu cabelo? Pede pra sua mãe pra você alisar, só que minha mãe sempre foi a famosa mãe brava, né? Sim. Eu falava assim, se eu vou pedir a minha mãe, ela vai falar, não. Na minha... Não. O não já é mais do que certo, já é exato, já. E aí eu fui pedir pra ela uma vez e ela disse não. Porque você tem que ser você mesma. Você tem que gostar do seu cabelo do jeito que ele é. Você não tem que ser Maria, vai com as outras. E aí ela falou uma vez, e eu nunca mais pedi. E aí a minha relação mesmo com o meu cabelo mudou, de gostar de volume do meu cabelo, quando eu comecei a estudar mais sobre o cabelo cacheado. Mas eu já amava cuidar do meu cabelo, né? Nunca tive essa liberdade, nunca consegui mostrar muito bem o meu cabelo naquela época, mas eu sempre incentivei outras pessoas a não alisarem. Então, quando eu trabalhava no banco, quando chegava a pessoa alisada, ou então com o cabelo cacheado, que eu via que tinha um potencial, eu falava, nossa, essa pessoa podia fazer um corte mais legal, né? Podia não alisar. Eu acho que você... Não alisa, não. Não alisa não, ser você mesma, sabe? E aí as pessoas vinham conversar comigo e falavam, nossa, seu cabelo é tão bonito. Eu falava, nossa, o seu também é. Aí ela, não, o meu não é igual ao seu. Eu falava... Claro que é, mas é uma questão de cuidado, sabe? Acho que é uma questão mais de aceitação. Só que eu nem imaginava que eu ia ir pra esse lado da minha vida, né? Mas sim, eu tive uma época que quis alisar, mas a minha mãe me embarreirou, graças a Deus. Caramba, que top. E hoje em dia, né? Mas acho que tudo caminha, né? Eu acho que tudo é uma parte de, assim, vem... Eu acho que tudo Deus faz de acordo com o que tem que acontecer. Por exemplo, na minha família não tem ninguém cacheado. Só eu. E minha mãe é lisa, minha irmã é lisa. Olha e eu só. nasci cacheada, tipo... Sabe? É uma coisa que eu acho que é meio... Acho que é um destino. E sua mãe tinha tudo pra fazer como outras mães, né? Exatamente. Você quer alisar? Tudo bem, ela tá crescendo e tudo mais, deixa alisar. Nunca. E esse posicionamento que ela fez pra você acabou marcando a sua vida. Sim. E hoje você se tornou uma grande referência. Sim. Cara, muito, muito top. E adiantando um pouco sua adolescência, aí partimos pra fase ali que você entra na fase adulta. E daí você buscou uma formação. Eu também sei que você é formada. Sou engenheira. Você é engenheira, vamos lá. Engenheira de produção. E aí eu fui pro lado da engenharia, por quê? Porque a engenharia naquela época estava dando muito dinheiro. E aí, né, a gente via muita informação de a gente tá precisando muito de engenheiro, os engenheiros estão ganhando muito dinheiro, é uma profissão de sucesso. Eu falei, medicina eu não quero fazer, porque eu sei que eu vou ter que estudar muito. E aí eu não gostava de matemática, eu detestava matemática, eu nunca imaginei que eu fosse fazer engenharia. E pra mim foi um baque fazer engenharia, porque eu fui pra engenharia justamente por conta de dinheiro.
Não vou falar aqui que eu fui, você ama engenharia? Mentira, não amava engenharia, não amava matemática. Fui pela questão de dinheiro, porque a sociedade cobra muito isso da gente, né? A gente vive num país... E a engenharia de produção, ela é uma engenharia mais aberta, né? Exatamente. Não é uma engenharia muito Isso, nichada. Sim. porque ela vai mais para a área da administração. E eu falei, vou fazer engenharia, porque é uma profissão que ela tem um nicho da engenharia é muito grande, e aí eu acho que dá para ganhar muito dinheiro e ser bem-sucedida, né? Porque todo mundo quer ser bem-sucedido, né? Já pensa logo na grana, no que você vai poder fazer e ter. Mas houve uma cobrança, mais da parte do meu pai, da minha mãe não, de fazer concurso público. E aí meu pai começou depois que eu terminei o ensino médio. Por que você não estuda pra concurso? Faz concurso, não sei o quê. Aí comprou um livro desse tamanho, eu lembro até hoje de um livro ali desse tamanho pra estudar. E aí eu falava... Aí eu começava a sentar na mesa e falava, não... muito chato estudar, eu odeio estudar. E eu falei, cara, pai, eu não vou fazer concurso, eu vou fazer... alguma coisa que eu seja bem-sucedida, e eu vou fazer engenharia. Porque o meu primo já estava fazendo engenharia e tal. Sim. E eu falei, cara, eu acho que eu vou seguir por esse caminho. O meu pai era contador, e aí meu pai deu a opção de fazer contabilidade, mas contabilidade eu não gostava. E eu falei, vou fazer engenharia. E aí eu entrei na universidade, só que a gente não tinha condições de pagar a universidade. Enem eu não ia passar porque eu não gostava de estudar. Eu tentei fazer, fiz, mas óbvio que eu não passei. E aí eu entrei na universidade para fazer engenharia, mas eu fiz FIES. Inclusive, até hoje eu pago esse FIES. Porque eu não tinha condições, meu pai não tinha condição de pagar, e a gente teve que entrar, né, por esse financiamento do governo. E foi aí que eu consegui fazer engenharia. Gostava de estudar, gostava de ir para a faculdade, comecei a gostar de algumas áreas de engenharia, mas qual foi o meu... acho que não foi um erro, né, mas o destino me levou para o banco. Por quê? Eu tava trabalhando numa administradora na Barra. Acho que foi meu primeiro emprego, né? Foi meu primeiro emprego. E aí eu não gostava da administradora. E aí eu falei, Mas você já estava cursando a faculdade? Não estava cursando ainda. Eu tive meu primeiro emprego sem cursar a faculdade, porque eu fiz curso técnico em administração. Sim. E aí eu falei assim, eu preciso fazer uma faculdade, só que eu trabalhava na Barra da Tijuca e eu queria estudar na Veiga de Almeida, que era na Tijuca. Muito longe. E aí eu falei, eu vou ter que sair da Barra do meu trabalho para ir para a Veiga de Almeida. E aí, na época que eu trabalhava nessa imobiliária, não, detestava trabalhar lá também, porque não era um emprego que eu gostava, não eram pessoas que eu gostava. E aí, quando eu avisei, inclusive, que eu ia sair de lá, ficaram, tipo, muito bolados e muito putos, porque eu ia sair de lá para ir para Tijuca, né? Mas aí eu saí, pedi demissão, fui para Tijuca para fazer a faculdade, e aí logo que eu entrei na faculdade, eu consegui um emprego no banco. Porque eu queria entrar no banco, porque eu queria ser bem-sucedida. Sim, e o bancário lembra naquela época? Sim. Naquela época, o bancário ganhava muito bem, bancário tinha muito bem... Até hoje. Não, acredito que até hoje o bancário tem um status de, poxa, uma pessoa bem-sucedida, tá numa das maiores empresas do Brasil. Exatamente. Assim. E aí eu tinha um ex-namorado que tinha um familiar que trabalhava dentro do banco, e o banco é indicação. E aí eu entrei como recepcionista, aí eu virei caixa, virei gerente, assistente, e aí fiquei até gerente assistente. E aí, qual foi a minha questão? Porque eu já estava... Você entrou... Peraí. Aí você já estava cursando a faculdade lá na Veiga. Já estava cursando na Veiga. Aí você estava cursando... Porque para você entrar no banco, você tem que estar cursando uma faculdade. Uma faculdade, sim. E aí eu falei, cara, consegui o melhor emprego do mundo, porque o banco paga super bem, eu tô na faculdade. Segunda a sexta. Segunda a sexta, de 10 às 4, porque a gente saía cedo. Aquela ilusão de banco, né? Sim. Gente, maravilhoso. Vou trabalhar maquiada, vou ter auxílio refeição, auxílio alimentação. A gente tinha até auxílio cinema no banco, pra você ir pro cinema. Acho que era R$50 por mês na época. E aí eu falava, gente, é o melhor... E todo mundo naquela época queria entrar no banco, né? Todo mundo, inclusive ainda hoje, acha que o banco é uma coisa... Não, e você trabalhava na elite do banco, né? Porque era pros clientes Prime. Exatamente. Sim. E aí eu entrei, já tava na faculdade, e aí começou a chegar aquela parte da faculdade que você precisa fazer estágio. E aí eu falei assim, não vou sair do banco pra fazer estágio. Sim. Eu não vou reduzir meu salário... drasticamente os benefícios que eu ganho para ganhar um salário sem benefício nenhum. E eu fui ficando, e eu fui ficando, e eu fui ficando. Quando eu vi, eu já estava 5 anos e meio no banco. Caramba, 5 anos e meio. Eu passei minha faculdade inteira no banco. E aí eu não quis sair do banco. E no final da faculdade eu me arrependi. Por quê? Porque quando você entra no banco, tudo que você fez para trás meio que morre, porque a sua profissão vira bancária. Então, você sendo administrador, você sendo engenheiro, se você não fez estágio, não adianta de nada.
Porque eu não fiz estágio em engenharia. Então, como é que eu, no final da faculdade, ia conseguir um estágio na minha área, se eu não tinha experiência? A única Você só tinha experiência se que eu formado, sim, mas você não tinha experiência, assim, na Exatamente. prática. E aí eu me formei, continuei no banco, eu falei, agora eu vou ter que seguir carreira aqui, porque eu entrei aqui, eu queria entrar aqui, minha mãe sempre falava, você não quis? Agora você vai ficar aí. E aí eu falava, agora eu vou ter que ficar aqui, aí eu vou ter que crescer, e aí começaram a vir as cobranças do banco, né? Porque até você ser caixa, você senta lá no caixa, recebe pagamento, paga, Tem a sua faz rotina mais isso, tranquila. e sim. vai embora. E aí começou a vir a pressão de você vender as coisas dentro do banco. E aí começou a me desesperar. E aí começou a vir aquela pressão, você tem que vender isso, tem que vender aquilo, e se você não fizer, no banco tem uma coisa chamada assédio, e é muito grande, porque se você não fizer, outra pessoa vai fazer no seu lugar, e aí você vai ser mudada de agência, ou você vai ser demitida, e aí aquela pressão todo dia na sua cabeça. E aí eu virei gerente assistente, porque toda vez que você sobe um cargo no banco, o seu salário aumenta. E aí o salário de gerente assistente era muito melhor que o do caixa. Só que o salário de gerente assistente, você passa do cargo de 6 horas para 8 horas. Já comecei a ficar desesperada ali, porque eu saía 4, não vou mais sair 4. Mas eu falei, mas é um futuro bom. E aí aquela pressão da sociedade, você tá numa empresa muito boa. Você tá crescendo. Você tá crescendo, você vai virar gerente no banco. Olha que coisa linda, né? Você virar gerente. Sim. E eu falava assim, gente, não é isso que eu quero, não. E aí começava a me ensinar a vender no banco. Só que quando você vende no banco, você engana as pessoas também. E aí você tem que mexer numa parte de... meu Deus, não sei nem se eu posso falar isso aqui. Mas você começa a fazer um negócio chamado venda casada, né? Não, venda casada, assim, como o banco faz, como grandes empresas fazem, e virou até crime. Muito, virou... Sim, Exatamente. Sim. E aí, olha, se você vender tantos por mês, Grazi, se você vender 1 milhão de previdência por mês, você ganha no final do mês um quê? Uma obrigada. Mês que vem tem mais. E aí você tinha uma meta do dia 1º ao dia 30. Quando acabava dia 30, no dia 1º começava tudo de novo. E eu era gerente, assistente, eu era assistente de um gerente. Então, o meu trabalho certo na carteira era ser operacional. E aí, não era mais operacional, porque eu era obrigada a vender. E isso me revoltava muito, porque primeiro que eu não ganhava por isso, porque eu era assistente só. Segundo, que eu tinha metas de gerente passadas para mim. Então, por exemplo, todo gerente no banco tem que fazer um negócio chamado contato. Ele tem que ligar para 20 pessoas por dia. O gerente não ligava, ele mandava eu ligar. E aí, Grazi, você já ligou para os 20 contatos por dia? Aí, por exemplo, tem uma meta de cartão de crédito. Você tem 100 cartões de crédito por mês. Grazi, a meta é sua, tá? E aí, o que me irritava? A cobrança vem em cima. Ela vem de um gerente maior do que você, maior do que o gerente da agenda. Seu gerente, sim. E aí, se você batesse a meta de, por exemplo, vendi 100 cartões, eu, Grazi, ganhava nada. O gerente, no final do ano, ganhava uma bonificação. E ele, que recebeu a meta, ganhava uma viagem de 15 dias pra Disney com a família inteira. E aí, aquilo foi me revoltando, porque eu falava assim, gente, eu bato a meta. Eu quero te fazer uma pergunta, ainda dentro disso. Você acreditava no produto que você vendia? Não, claro que não. Isso é um ponto-chave, esse é o seu incômodo, sim. E hoje em dia, que eu trabalhei, eu tenho pavor de banco. Hoje em dia, me dá nervoso entrar dentro de um banco, porque eu sei como é que funcionam as coisas, entendeu? Principalmente banco físico. Entendeu? Porque gente, é uma cobrança muito absurda e as coisas que acontecem ali por trás são totalmente diferentes do que a galera acha que acontece aqui por fora. E aí, eu tinha essa cobrança e aí no final do mês ele ia pra Disney. E aquilo me irritava. E aí teve uma gerente geral minha uma vez que falou assim, Grazi, você tem que fazer 25 mil de previdência hoje. Eu levantei e falei, não vou fazer. Ela falou, por que você não vai fazer? Eu falei, porque eu não recebo pra isso. Aí ela falou, você tá maluca? Como assim? Você trabalha aqui dentro, você quer crescer, você tem que começar a aprender de agora. Você tem que começar a vender de agora. Ou seja, você tem que prejudicar muita gente pra crescer. Exatamente. Tipo assim, não vou falar com essas palavras, mas é tipo isso. Sim. E eram umas metas, assim, muito absurdas. Então, eu tinha que vender seguro de carro, eu tinha que vender muito cartão de crédito, eu tinha que vender muito empréstimo, porque a gente tem meta de bater empréstimo dentro do banco. E aí, você pega numa parte que as pessoas estão ali endividadas, desesperadas, e você tem que entubar porque você tem que bater a sua meta. Só que a maioria das pessoas não tem noção que a gente tem essa meta para bater dentro do banco. E aí, quando você faz um empréstimo, pra gente é ótimo. A taxa tá lá em cima. Você tá pagando, tipo, muito a mais, mas é o banco que tá recebendo, entendeu? Sim. E aí isso me revoltava porque era muito... Os professores de onde eu trabalhava são muito idosos, né? Então a galera era muito desesperada por dinheiro. E a gente tinha muita facilidade de vender. E aí aquilo foi me consumindo. E aí aquilo foi... Sabe quando o circo vai fechando? Isso com quantos anos, mais ou menos, de banco? Tipo, você ficou 5 anos e meio? 4 anos. 4 anos, caramba. Eles te treinam pra você ficar muito... E aí todo mundo na agência é assim.
Só que todo mundo na agência é muito doente também. Pelo menos na agência que eu trabalhava, tava todo mundo ficando com síndrome do pânico, crise de ansiedade. Burnout. Muito. As pessoas, quando o gerente da regional ligava, as pessoas tremiam, choravam, saíam da reunião chorando. Eu falava, gente, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu falava em casa pra minha mãe, eu não quero isso pra minha vida, não. Não quero. Eu não quero no futuro ter filho, ganhando um salário que a galera acha que é ótimo, que não é, que não dá pra sustentar. Se você... Pra uma pessoa solteira, é um salário ótimo, tá? Mas pra uma pessoa que tem família, que uma criança vai pra uma escola, que vai pra uma creche, pra você colocar comida dentro de casa, não é um salário ótimo, né? Sim. Como eles pagam, como eles acham que é. E aí eu falava, mãe, eu não quero isso pra minha vida. Não quero. E aí chegou a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, eu tive que ficar de home office, porque meus pais eram do grupo de risco, né? Do grupo de risco por serem maiores de 60 anos. E aí falaram assim, Grazi, você vai ter que ficar em casa. E aí colocaram um computador dentro da minha casa. E aí colocaram um sistema para você ver a hora que você almoça, a hora que você começa a trabalhar. A produtividade. E tava tudo, exatamente, tudo monitorado lá dentro do banco. E aí ficou dentro de casa eu, meu pai e minha irmã, que trabalham em empresas privadas, né? E aí o meu pai, numa reunião do lado, falando muito com o cliente, minha irmã do outro e eu dentro de casa. E aquela maluquice na pandemia. Eu não sei como é que minha mãe aguentava. Meu Deus do céu. E aquele telefone tocando. E aí começou a ficar pesado, por quê? Porque era primeiro uma questão de pandemia, tava todo mundo com medo de morrer, né? Foi uma... Mundial. Horrível. Sim. Você primeiro ficou enclausurado dentro de casa. Não podia sair pra nada. A gente não saía porque meu pai tinha pavor. A gente ia no máximo na garagem, dar uma volta e voltava. Aquele computador na minha frente. O meu chefe era 8 horas da manhã que eu tinha que trabalhar. 8h15 ele me ligava. E aí, tá animada pra fazer quantos cartões hoje? Quantos você fez ontem? Hoje você vai fazer quantos? Ó, Grazi, vou te passar as metas do dia. Previdência, tanto. Isso eu ainda era gerente assistente. Eu não era gerente, não era uma meta minha, não era um trabalho que eu deveria ter. E aí eu comecei a ficar muito nervosa. Eu tinha crise de ansiedade, né? Tá mais dentro de casa, vendo as notícias, só piorando. Exatamente. A gente morrendo. Assim. E aí eu começava a chorar, eu falava, mãe, eu não quero isso pra minha vida. Eu acordava de manhã chorando de raiva, porque ele me ligava, já me dava um estresse, assim, que chegava a subir, ficava quente aqui, assim, ó. E aí, aquela questão toda, ele me ligando, aí ele me ligava de manhã, ele me ligava de tarde, ele me ligava no final do dia. Quando o telefone tocava, minha cabeça já coçava, já ficava nervosa, com vontade de chorar. E aí eu falava, mãe, eu tenho que sair disso, eu não vou ficar lá dentro, eu não vou morrer aqui dentro, e aquele desespero. E eu falava, eu vou fazer o quê? Porque no meio de uma pandemia, um monte de gente morrendo. Você escutou, tem que agradecer que ainda tá empregado, ainda tá bem empregado. Com certeza você escuta. Não, eu já tô pensando lá atrás. Você tem que agradecer que você tá bem empregado. Você tem um emprego, Graziela, no meio da pandemia, Sim. Um monte de gente ficando desempregada. E aquele estresse, um monte de gente morrendo. Um monte de gente agora ficando nas ruas sem casa porque não tem mais como pagar aluguel. E eu, realmente. Aí vinha aquele lado do anjinho, realmente, você tem que agradecer. E aí o outro lado daquele estresse. Eu falava, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Só que o estresse falava muito mais alto. Sabe aquela intuição? Naquele momento, sim. Tem que sair. E eu fiquei, acho que foram 8 meses, né, em casa. Eu lembro, Caramba, foram 8 meses. 8 meses enclausurada. Nós 4 dentro de casa. Só que a parte de morrer, o medo de morrer, de pegar Covid, era muito maior. E aí, eu falei, eu vou ter que sair, eu não vou ficar no banco. Eu decidi que eu não ia ficar no banco. A única pessoa que me incentivava dentro de casa era minha irmã. E ela falava, quer sair? Sai. Você é nova. Sai, se nada der certo, segue a vida. Ela pelo menos empreende? é engenheira. Minha irmã é engenheira. Também de produção, mas ela trabalha numa multinacional. E aí ela falou, tem que sair mesmo. Se você não tá satisfeita, sai. E eu, mesmo, né? Mas eu vou fazer o quê da minha vida? Vou fazer o quê, gente? Aí eu comecei a ver, o que você fez na pandemia? Você ficava na internet o dia inteiro. Sim. Aí eu falei, vou fazer um curso de maquiagem. Vamos ver se vai dar certo. Aí eu comecei a me maquiar sozinha, eu vi que não levava jeito. Aí eu falei, não vai dar maquiagem. Assim, se for pela maquiagem, eu continuo no banco. Vou continuar no banco. Não, maquiagem, então vou tentar um estágio. Mas como é que eu vou tentar um estágio na minha área? Se tá tudo fechado. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, porque no começo eu achava que ia durar 2 semanas, e aí foram meses, né? Aí eu comecei a achar que a gente nunca mais ia sair daquilo. Porque tava uma coisa sem fim, né? Não, assim, eu falei, a gente nunca mais só vai sair. Só piorava. E aquele monte de gente morrendo, e amigo do meu pai morrendo, e familiar morrendo. Eu falei, Jesus amado do céu. Nesse momento eu tava na Espanha. E na Europa, assim, por ter uma comunidade maior... maiores não, né? Maiores de 65 anos, porque lá a gente chama maior, né? Sim. Idosos muito grandes, assim, morreu muita gente e realmente assustou muito lá. E o confinamento lá,
Eu acompanhei porque, enfim, meus amigos estavam aqui e tudo mais, familiares. Eu acompanhei porque aqui ficaram confinados. Mas ainda, até por conta do governo mesmo abrir algumas coisas e tudo mais, ainda ficou muito aberto, considerado. Na Espanha, nós entramos dia 13 de março em estado de alarma, em quarentena. E nós ficamos 5 meses completamente confinados, sem poder nem caminhar na rua. E só podendo sair uma pessoa por casa. Então, assim, eu lembro bem dessa época você E muita falando. gente morreu. Eu lembro que a gente via, né, na Itália, muita gente morrendo. Itália, Espanha. Enfim. E a pessoal na Europa morrendo, muita gente morrendo. Mas só que lá vocês ficavam, né? Aqui a galera não respeitava muito bem. Eu acompanhei várias festas aqui. Eu falava assim, cara, a galera tá em festa. Vários amigos fazendo festas clandestinas, mas clandestinas e tava na internet. Eu falava, ué, mas cadê? A polícia não vai chegar e parar. E eu ficava olhando aquilo. Quando eu via o Brasil desse jeito e eu na Espanha confinado, eu falava assim, isso não vai acabar. Exato. Porque se aqui nós estamos confinados, mas lá eles estão abertos e é um vírus, acaba que vai continuar o vírus vai continuar vivo. E aí só vinha notícia, hoje morreu 10 mil pessoas. Aí no dia seguinte não vai diminuir. Hoje morreu 12 mil. Uhum. Eu falava, gente, são pessoas em um país. Exato. Em um país. E aí me assustou muito. Você falando aí, eu tô fazendo uma rebobinação aqui na minha cabeça. Que momento. Foi horrível, foi horrível. Vi muita gente próxima morrendo, eu falei, gente, isso... E a gente lá em casa é muito católica, então a gente rezava muito, né? A gente tinha muito medo de Deus me livre e guarde. Às vezes não é nem morrer, mas ficar com uma sequela depois, porque muita gente ficou com muita sequela, sim, né? Sim. Ai, gente, e a forma foi muito feia. Mas aí você, dentro dessa pressão, vou na maquiagem. Aí começou vou na maquiagem. Aí fui na maquiagem. Aí falei, não é pra mim, meu Deus, não sei o que eu faço. E aí, na época, um cabeleireiro que eu cortava meu cabelo, o Bruno, falou que começou a dar curso de cabelo. E eu falei, gente, eu sempre incentivei outras pessoas a darem curso, né? E se eu fizer um curso de cabelo cacheado? Acho que eu vou fazer pra aprender a cortar, porque se nada der certo na minha vida, pelo menos eu sou cabeleireira. Porque assim, engenheiro eu já sou, bancário eu já sou. Bem positiva. É bem positiva que ela tava, né? Tipo, se nada der certo. Eu falei, se nada der certo, eu tenho mais uma profissão. Sim. Então eu vou fazer. E aí o curso na época era um curso caro, né? Eu falei, vou fazer, porque aí pelo menos eu aprendo mais uma profissão. E aí eu entrei no curso. E eu lembro que eu entrei nesse curso em julho de 2020, se eu não me engano. Foi julho de 2020. Bem na pandemia, sim. Era. Porque já que a gente não tava fazendo nada, eu falei, vou ocupar minha mente. Tem que ocupar a mente. Só pra você ter ideia, em julho de 2020, lá onde eu tava, nós estávamos, que é Empúria Brava, né? Por isso o nome, Empúria Pod. O nome da minha marca é Empúria Brava, eu tenho tatuado. Uhum. E nós estávamos na fase 1 do escalonamento. Porque existia uma coisa lá, escalonamento. Ou seja, fase 0, você poderia sair em horários. Só pra te explicar. De 6 às 10 da manhã, maiores de 60 anos, poderiam ir na rua caminhar. Aí de 10 às 2 da tarde, poderiam ir os adultos, né? De 20 a 60 anos. E num outro período, adolescentes e crianças acompanhados de um responsável. Então, essa é a fase 0. Passou todo junho assim. Em julho, entrou na fase 1, onde você poderia sair, ir num restaurante. Os restaurantes e bares abriram, né? Porque era onde eu trabalhava. E você poderia ir, mas depois das 7 da noite. Entre 7 e 11 da noite. Em qualquer lugar de máscara. Se você fosse pego sem máscara na rua, era uma multa de 600 euros. Enfim, em julho, quando você começou o curso, eu tava na fase 1 ainda. E assim, não tinha ideia, não tinha. Era isso ou isso. E se você... Eu lembro muito claro isso, que por isso que a educação é muito importante, por isso esse podcast existe. Porque essa conversa da sua trajetória aqui é pra gente chegar e educar pessoas que estão nos assistindo. E quando começou essa fase 1, existiam pessoas que andavam com a máscara assim, embaixo, né? Porque tava incomodando. E a própria população falava, coloca a máscara, senão eu vou chamar a polícia pra você. Vi vários estresses. Porque a própria população falava, não, coloca a máscara. Eu não quero pegar o Covid porque você tá sem máscara. E assim, isso em julho. Então o Brasil já tava funcionando bem e lá a gente ainda tava na fase 1, ainda tava nessa fase. Caraca, aqui não tinha nada disso. Aqui não tinha nada disso. É bem difícil. E aí você começou o seu curso. Desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei disso. É uma época que nem parece que a gente passou por isso, né? Olha, eu recebi aqui mais de 30 empreendedores. Todos os empreendedores aprenderam coisas muito valiosas que estão usando hoje na pandemia. Eu. Assim, agora tu vai... O curso no cabelo. É
isso. Olha só. E aí eu entrei me inscrevi no curso, e aí é óbvio que eu não sabia segurar numa tesoura, né? Como é que você vai segurar numa tesoura? E aí eu falei, vou começar a fazer. E aí eu comecei a me interessar muito desde a primeira aula. Eu falei, nossa, muito legal. E aí nesse curso tinha um passo a passo de como você higienizar um cabelo, como você identificar um cabelo. E eu já quis ir direto para a área de cabelo cacheado, porque é uma área que é muito carente ainda. De cabelo cacheado, crespo e ondulado. Porque você vê salões de cabelo liso, um a cada esquina, mas quantos especialistas em cabelos cacheados, crespos e ondulados você conhece? Muito pouco, né? E aí eu falei, eu vou pra essa área porque primeiro que eu sou cacheada, né? Ondulada, na verdade. Primeiro que eu sou ondulada, então eu vou pra essa área porque eu quero ajudar outras pessoas que também têm a mesma dificuldade que eu tive há muitos anos atrás e tem muito ainda hoje em dia. E aí eu me inscrevi no curso. E aí eu comecei a ver higienizar um cabelo, como finalizar um cabelo. E aí Você estava na CLT ainda, perdão. Estava no banco e ninguém podia saber que eu estava fazendo isso, porque... Você imagina, né? Eu tava de home office, eu não podia fazer nenhuma outra coisa, eu não podia nem malhar. Era proibido. Se me vissem na rua, tipo, eu acho que eles demitiam a gente no banco na época, porque meus pais eram do grupo de risco. E aí, óbvio que eu tava estudando de home office, né? Só que chegou uma fase do curso que você aprende a cortar. E eu nunca tive medo de cortar. Eu falei assim, eu aprendi a pegar tesoura hoje, eu treinava a volta com a tesoura, né? Que vocês veem muito nos vídeos. Eu treinava primeiro a volta com a tesoura. Aí aprendi a finalizar, e aí eu comecei a fazer o passo a passo, porque o curso tinha assim, você vai higienizar um cabelo, e aí agora você vai aprender a higienizar na prática, mas você também vai postar no Instagram, porque você precisa ser visto. Se você não for visto, não adianta. Caramba, o curso ele já ele te treinava na prática do profissional, Isso. mas já também no marketing. Sim, e ele cobrava assim, ó, você vai postar no grupo do Facebook o que você fez, e o que você postar no Facebook, você vai postar no Instagram também. E a gente vai te corrigir na postagem e no que você fez no curso, se a sua finalização está ou não certa. E você já era influencer na época? Menino, não tinha nada. Tinha 100 seguidores no Instagram. Tanto que eu criei um Instagram novo, porque eu não queria misturar o meu Instagram com esse. E aí eu fazia exatamente tudo que estava no curso. Assim, primeiro passo, aprender a higienizar um cabelo. Aí eu higienizava. E aí agora você vai postar a sua primeira finalização. E eu postava, aí a sua legenda tem que ser assim, assim, assada. Eu postava. E aí você tem que marcar o professor do curso. E eu marcava. E aí, tinha na época, aquela comunidade no Facebook, que a gente tirava dúvida, né? E aí eles falavam, já postaram hoje? Você tem até 7 dias pra postar, a gente tem que avaliar. Porque eles te incentivavam a ser influencer, né? Te mentoravam. Exatamente. Isso, exatamente. E aí eu comecei a finalizar, e aí eu comecei a procurar modelos. Eu finalizei o cabelo da minha tia, porque eu não tinha noção, né? E as modelos vão logo, as cobaias exatamente. Logo de casa. Tem jeito. Aí comecei a finalizar o cabelo da minha mãe e da minha irmã, não tinha como, porque eram lisas. Aí finalizei da minha tia, chamava vizinho pra finalizar, pra ensinar, e por aí foi. E aí eu comecei a aprender o corte. E eu falei, cara, como é que eu vou agora cortar cabelo se a gente tá no meio de uma pandemia? E eu não posso sair de casa. E aí o que eu fiz? Eu bloqueei todo mundo do banco. Olha o que eu fiz, olha a minha mente. Bloqueei todo mundo no Instagram pra ninguém ver, porque eu tinha que postar. E as pessoas não podiam ver. Eu falei, vou ter que bloquear todo mundo. Aí eu bloqueei, eu falei, seja o que Deus quiser, que ninguém veja isso. E aí, eu ia eu trabalhava de segunda a sexta no banco, de forma remota, porque a gente estava na pandemia. E de sábado e domingo, a gente estava podendo sair de máscara já. Eu ia na casa das pessoas, de graça, de carro, eu e a minha irmã. Não, de graça não, você pagava ainda, porque você pagava o seu deslocamento. Exatamente, então eu não cobrava nada de ninguém, porque eu precisava treinar. Sim. Pra finalizar e tratar. E aí, eu aprendi a cortar o cabelo e eu tava na casa de uma tia minha, porque a gente tinha, acho que era julho, a gente tinha ficado em Guapimirim, na casa da minha tia, meio que a gente tava de quarentena, e a gente foi ficar um pouco lá na casa da minha tia. E aí, a minha avó tinha uma tesoura de tecido, toda enferrujada. E aí, tinha uma menina lá com o cabelo ondulado, eu falei assim, Laís, eu posso cortar seu cabelo? É que eu tô fazendo um curso, e eu preciso cortar o cabelo de alguém. E aí, ela falou, posso. Eu jurava que ela ia falar não. Eu não cortaria, eu não deixaria. Pô, posso cortar seu cabelo? É porque eu preciso cortar o cabelo de alguém, meio que assusta. Exatamente. Tipo assim, caraca. E aí ela falou, pode. Eu lembro disso até hoje. A gente sentou na varanda, botou uma cadeira, peguei a tesoura da minha avó toda enferrujada. Ai, Jesus amado. E aí ela sentou, ela falou assim, meu Deus do céu, seja o que Deus quiser. Porque era um cabelo aqui, muito grande.
E aí eu cortei e ficou lindo. Tanto que essa foto tá no meu perfil até hoje, é a minha primeira foto. Caramba, E aí ficou lindo. Ela falou, nossa, Grazi, ficou lindo. E aí, desde o primeiro momento que eu peguei a tesoura, eu nunca tremi e eu nunca tive medo. Nunca tive medo. Eu falei, gente, eu não tive medo nenhum. Porque a maioria das pessoas que aprendem tem medo de cortar, e é óbvio, porque se você fizer um buraco no cabelo de uma cliente, ou alguma coisa do tipo, por mais que ela seja modelo, você vai traumatizar. E aí, se traumatizar, já era. E aí eu falei, cara, fiz, deu certo, vou começar a fazer. E aí eu ia na casa das pessoas, e aí eu ia na Ilha do Governador, ia não sei aonde, e aí minha irmã ia comigo no final de semana. Isso sem cobrar? Sem cobrar nada. E as pessoas indicavam, olha, tem uma menina que tá aprendendo a cortar e ela não cobra. E aí eu ia. Olha, tem uma menina que eu cortei com ela, ela não me cobrou nada, e ela tá de modelo. E aí as pessoas iam me chamando, começaram a me chamar no Instagram. E eu falei, olha, tá tendo uma procura um pouco maior, tipo, 2 clientes num sábado, eu vou começar a cobrar. E aí o meu primeiro corte foi R$40. Caramba. Eu falei, eu vou cobrar um valor simbólico, né? Porque o meu deslocamento, Pelo né? menos paga minha gasolina. Exatamente, Tal, porque eu tinha que comprar produto, eu ensinava a finalizar, eu lavava com o produto certo e tudo mais. E aí eu tinha um ex-namorado na época, que ele alugou uma casa aqui no Rio, perto da minha, e aí na casa dele tinha um cômodo vazio. E aí eu tive a ideia de botar ali uma cadeira de corte, um espelho e um lavatório portátil. E aí ele deixou, né, na época, e eu comecei a atender aos finais de semana, sem o banco saber, comecei a atender clientes. E aí, por exemplo, num final de semana eu tinha 5, 6 clientes. Isso pra mim era muita coisa, né? Sim. E aí, com aquele valor simbólico de R$50. E aí, eu comecei, nessa salinha, eu lavava. E aí, o lavatório, ele era portátil. Então, a água, ela ia para um balde. De vez em quando, o balde enchia e derramava. Era um caos. E aí, eu comecei a vender produto também. Então, eu comprava produto para vender, para as pessoas terem acesso. Por quê? Porque tudo isso era ensinado no curso. Isso você ainda estava fazendo o curso? Ainda estava... Era 9 meses de curso. Isso era no segundo mês de curso apenas. Caramba. E aí você seguia também ali a constância de postar. Exatamente. Você era direcionado. Aí eu fazia um cortezinho, postava, fazia outro corte. E sempre marcando o dono do curso, né? O professor, que era o Bruno na época, o Bruno Dante. E aí, eu fui, comecei a atender as clientes, e aí eu tinha um sofá na sala que já tinha uma espera, minha mãe às vezes me ajudava, né, a limpar o salão, e aí eu desenhei na parede assim, eu fiz uns desenhos, porque eu gosto de desenhar, eu gostava na época, então eu fiz uns desenhos de umas cacheadas, pra ficar uma coisa mais parecendo um salãozinho mesmo, né. Aí, às vezes, minha irmã ia lavar um cabelo, a água ia na cara da cliente, porque a gente tava aprendendo, né, era tudo, tipo, muito novo. Mas ela sempre me ajudou. E aí a gente trabalhava de segunda a sexta, mas sábado e domingo ela estava sempre ali comigo me ajudando. Me ajudava a limpar. E aí eu falei assim, Dayana, se você começar a me ajudar, eu vou te pagar um salário no final do mês ou então por final de semana. Ela, claro! E aí ela lisa, e ela sempre me ajudava. Minha mãe também, às vezes. E aí comecei a atender naquele espacinho, né? E aí eu vendia touca de cetim, vendia produto, continuava postando. Só que ainda era uma postagem muito inocente ainda, né? Eu não tinha muita... Como é que a gente faz? Qualificação, você ainda não sabia. Sim, ainda não tinha as manhas ali certo. Do Instagram, como é que algoritmo. Como é que... Não entendi. Não tinha noção nenhuma, ia postando. E aí eu fiquei nessa salinha, acho que foram uns 2, 3 meses. Isso foi o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, isso. E aí, dezembro, no dia 31 de dezembro, eu nunca vou esquecer isso, o Bruno... Na época, ele é uma referência ainda em cabelo cacheado. E ele tinha um salão muito grande na Barra da Tijuca. E era um salão muito famoso. E aí ele me chamou pra sair do banco pra trabalhar lá. Nesse dia eu falei, Jesus, eu vou cair dura aqui agora. E na mesma hora eu falei, claro, agora. E eu falei, cara, mas eu tenho que pedir demissão do banco. E nessa mesma época, o meu ex-namorado, a gente terminou. E eu tinha que sair de lá. E eu falei, e agora, cara? Então, tudo aconteceu muito junto, assim, sabe? Foi uma... Isso 2020 ainda? Isso 2020 ainda. Caraca. Isso tudo no... Um ano. Foram, tipo assim... Foi um ano bem muito... forte. Porque, tipo, o meu namorado terminou comigo, eu tive que sair da casa dele. Logo... Primeiro, meu namorado terminou comigo, aí eu tive que sair daquele espaço. E aí, o Bruno me chamou logo em seguida pra trabalhar com ele. Então, foi uma coisa emendou com a outra. Primeiro uma pandemia, depois... Aí meu namorado terminou comigo, e aí o Bruno me chamou pra trabalhar com ele. Eu falei, meu Deus, é muita... Vou sair do banco pra ir pra um salão, assim. Caraca, muito. E eu falei, gente, mas eu fui assim mesmo. Eu falei, eu nunca tive medo de cortar cabelo. Você acha que eu vou ter medo? Não vou. Pô, não tive medo de cortar com aquela tesoura enferrujada, pô, no quintal. Eu tô indo pro salão na Barra, bora. E aí vem toda aquela questão, né? Falei, porque o Bruno sempre falava assim, olha, se você for pra essa área é uma área que dá muito dinheiro. E eu falava isso pros meus pais em casa, meu pai, isso é mentira, Graziela. Cabeleireiro vai ganhar dinheiro? Fala sério. Claro que não, isso tá mentindo pra você. Você tá trabalhando num banco, numa empresa privada, que você tem auxílio, refeição, alimentação,
auxílio creche quando você vai ter filho, tem um salário bom, tem plano de saúde. Qual empresa hoje dá um plano de saúde do top daquele jeito? E aí meu pai buzinando no meu ouvido pra eu não sair, porque... E aí minha irmã, vai logo, você quer ir? Vai. E a mãe? A minha mãe ficava meio naquela, olha, Graziela, você quer ir, você vai, mas você não reclama, você não chora depois não. Caraca, Nesse sentido. Tava empatado. Você quer ir, tava você empatado. vai, mas você não chora, é isso que você quer da sua vida? Você vai. E eu falei, a minha intuição sempre falou muito forte, vai. E eu falei, cara, eu vou. E aí eu liguei pro meu chefe no banco no dia 7 de janeiro, porque o Bruno falou pra mim, dia 12 você começa aqui. Dia 12 de janeiro. E aí foi uma virada de ano assim que eu falei, meu Deus, e agora pra pedir demissão no banco? Aí eu liguei pra ele. 2021. Janeiro de 2021. E aí eu liguei pra ele, eu falei, olha, eu não podia falar que eu tava fazendo curso. Eu falei, eu fiz um curso há muitos anos atrás e eu aprendi a cortar cabelo. E aí apareceu uma oportunidade pra eu sair do banco, pra eu cortar cabelo num salão especialista, e eu quero muito ir, aí eu quero pedir minha demissão por isso e etc. Aí ele, você tá ficando maluca. Você vai sair do banco pra trabalhar com cabelo? Sabe quando você vai ganhar o que você ganha aqui, Graziela? Nunca. Falou assim Ai, meu Deus do céu. Eu lembro até hoje, eu tava sentada na janela olhando pra fora, assim. Aí ele falou assim, por que você não faz isso como hobby? Você é tão boa no banco, você vende tão bem. Você tem um plano de carreira que ótimo. Não faz isso, Grazi. Eu falei assim, não, mas eu quero fazer, eu tô decidida. Ele, não, você não tá decidida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o telefone, você vai dormir, você vai pensar no que você tá me pedindo e amanhã você vai me ligar de novo pra falar e eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. E eu falei, gente, eu tava muito certa que eu não ia mudar de ideia. E aí eu liguei pra ele no dia seguinte, falei, e aí ele pegou e falou assim, eu acho que você vai se arrepender do que você tá fazendo. Porque você é muito boa no banco, você nunca vai ganhar o que você ganha aqui. E você já parou pra pensar lá na frente, Graziela? Porque assim, você é uma menina que já tá com quase 30 anos. E se nada der certo na sua vida, o que você vai fazer? Nossa. Aí eu peguei e falei pra ele assim, se nada der certo na minha vida, isso é um problema pra Grazi do futuro. A Grazi de agora não tem como resolver. Então, a Grazi de agora, ela quer sair do banco. E ela vai sair do banco. Então, lá no futuro, se nada der certo, lá eu resolvo. Agora, não tem como eu ver. A gente não sabe nem o dia de amanhã. E não tá repreendido. E não tá repreendido. Em nome de Jesus. Sim. E aí, ele falou, então você tá certa disso, então tudo bem. E aí, eu pedi pra ele, na época, me demitir, porque eu já tinha 6 anos de banco. Já tinha chegado a 6. Porque naquela época estavam demitindo muita gente na pandemia por causa de... Corte de custo. Exatamente. Sim. E aí eu pedi, já que estava havendo muito corte de custo. Aí ele falou que ele ia ver com o regional, ele me enrolou, ele não me demitiu. Ele quis me enrolar para eu desistir. E ele falou assim, ele não tá deixando porque você é uma menina muito, muito competente, agora o corte de custo já tá acabando. Eu acho que você não vai conseguir ser demitida. Eu falei, não tem problema não, eu faço a carta agora. Eu fiz a carta e enviei para ele por e-mail. E aí eu pedi a demissão. E aí eu comecei a trabalhar lá, e aí foi um dia, tipo assim, eu tava muito mal, porque eu tinha terminado o namoro, então eu entrei no salão meio xoxa, assim, sabe, meio, tipo, mas muito feliz ao mesmo tempo pelo que tava acontecendo, né? Eu falei, gente, mas eu mudei de, assim, né, da água pro vinho, né? Uma engenheira que virou bancária e agora cabeleireira. Mas eu nunca tive na minha cabeça que ia dar errado. E uma cabeleireira com pouco tempo de experiência. Tipo, 6 meses. Caramba. Muita loucura, né? E aí eu cheguei, assim, as pessoas não me receberam muito bem, porque... tinham outras pessoas que podiam aparecer, virar profissionais no salão, só que o discurso dele na época que eu estava investindo na minha rede social, e para você ser um cabeleireiro de sucesso hoje em dia, você tem que investir, porque quem não é visto não é lembrado. E eu fazia exatamente o que estava escrito no curso. E aí eu comecei a postar, e fui caminhando. Já estava feliz lá, só que ao mesmo tempo eu não tinha aquela experiência que todo mundo lá dentro tinha ainda, né? E eu falava, gente, é difícil, né? Porque assim, a galera aqui é uma galera que vem com uma bagagem muito grande de conhecimento, com 12 anos de carreira, 10 anos de carreira, ele tinha 20 anos e eu com 6 meses. De curso. De Nem curso. de carreira. Você tinha 6 meses de curso. É isso que eu tô pensando aqui. Não, ela tinha 6 meses de curso. De curso, Sim. não era de carreira. E aí eu fiquei... Mas eu falei, vou continuar, vou persistir, não vou... E aí eu comecei a fazer mais cursos para eu me especializar mais. E aí eu fiz, no total, na época, enquanto eu tava lá, 5 cursos. Todos online, tá? Nenhum foi presencial. E aí, em 2022, se eu não me engano, 2022 eu fiz um presencial. Então, até hoje, só fiz um curso presencial. E eu aprendi a cortar... E quando eu falo para as pessoas que eu aprendi a cortar cabelo de forma online, elas ficam assim, ó... Não acredito que você aprendeu. Assim? Como assim você aprendeu? E hoje em dia eu falo que aprender online é muito melhor.
Você tem muito mais flexibilidade. Cara, Você muito. consegue ter até mais atenção, porque você Exato. tá ali focado só naquilo. E aí você pode pausar, você pode voltar, você pode diminuir a velocidade. Sem atrapalhar os demais. Exato. É muito melhor. Você pode tirar dúvida também. Pode tirar dúvida, Sim. porque tinha mentoria. E aí eu fiz um curso presencial e eu não achei que... Se você não estiver prestando muita atenção e você não filmar, você se perde um pouco ali, Sim. entendeu? Então, eu acho que o curso online, ele te entrega... Pra quem tem medo, o curso online te entrega muita bagagem, muito mais segurança. E aí, eu fui postando, mas até então eu tinha 300 seguidores, 400... Era muito pouquinho, né? Sim. Até que teve um vídeo, que foi mais um final do ano, que todo final de ano acontece alguma coisa. Uma virada. Todo final de Sim. ano. E aí, teve um vídeo que foi em a gente tá em 2024, né? Isso. Início de 2024. E agora eu sou muito ruim de tempo. Né? 22. Eu acho que foi final... eu acho que foi em 22. Eu tenho quase certeza que foi em 22. Eu cortei o Big Shop de uma menina chamada Bruna, que é a minha cliente. E o cabelo dela chegou muito liso. E aí eu falei, eu posso filmar seu vídeo, o seu corte? Aí ela falou assim, pode. E foi a primeira vez que eu filmei o passo a passo do corte. Que eu sempre filmava antes e depois. Eu filmava você antes e filmava você depois. Apenas. Eu vejo muito isso, não no seu perfil, mas na internet. Tipo, chega com uma música legal e tal. Sim. Assim, depois olha como ficou. Exatamente. Sim. E aí, esses vídeos meus não tinham muitas visualizações, né? E eu falava, cara, eu acho que eu não vou ser uma cabeleireira famosa assim e tudo mais. E eu nem tinha pretensão de crescer e ter muitos. Nunca tive, tá? Sim. Eu tive pretensão apenas de sair do banco, virar cabeleireira e ganhar um pouco a mais pra eu sobreviver, porque ali eu tava me sentindo bem. Sim. Porque era um emprego que eu não tinha meta, eu não tinha cobrança. Eu trabalhava muito mais, porque quando você é cabeleireira, você tem hora pra chegar, mas às vezes você não tem hora pra sair. Eu atendo muito mais gente, fico muito mais tempo em pé, mas mentalmente eu sou muito tranquila. Você influencia positivamente na vida das pessoas, né? Entendeu? Corte de cabelo, eu vejo os seus vídeos, as pessoas chegam muitas das vezes com dúvida Sim. e saem super realizadas. Né? Exatamente. E aí eu nunca tive essa coisa de eu quero ser uma cabeleireira famosa, eu quero ter muitos. Nunca tive, nunca. Eu postava mesmo pra atrair clientes e pra ter uma agenda cheia, ponto. Sim. Né? Não era meu foco ser uma cabeleireira de sucesso, ou então ter 1 milhão de seguidores. Mas tudo bem, e aí continuava postando, e aí essa menina veio e eu falei, eu vou filmar fazer um vídeo diferente, porque eu acho que antes e depois esse vai dar um pouco mais de impacto, porque tá muito diferente o cabelo dela. E a gente filmou, e aí esse vídeo eu postei sem pretensão nenhuma. Você porque que editava eu lembro... os vídeos? Até hoje eu sei o que edito. Eu faço Você isso edita? sozinha. Eu não tenho uma equipe por trás, não tenho nada, só eu, Caramba. Grazi só. As minhas auxiliares que filmam, mas naquela época eu pegava qualquer um que estivesse passando assim e falava, filma aqui pra mim rapidinho. E a pessoa filmava e eu editava. Então, eu aprendi a editar sozinha no CapCut, sempre mexendo, né? Eu não tinha muita... Aprendendo, sim. Domingo e segunda a gente fica em casa, porque a gente não trabalha, o salão não abre, então eu fico mexendo e aprendendo. E aí, também nunca fiz curso de edição nem nada. Fiz agora, recentemente, só pra tentar me aprimorar, mas era tudo que eu já sabia. E aí eu editei o vídeo dessa menina, mas sabe quando você edita sem pretensão também? Eu editei o começo, ela chegando, aí editei a parte do corte de cabelo, e aí no final, e aí ela chorava no vídeo assim, porque ficou muito diferente. E aí ela disse, nossa, meu cabelo é muito bonito, né? E ela com um cachinho assim na mão. E aí eu lembro que eu editei esse vídeo de noite, numa segunda-feira, e eu postei e fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, um monte de notificação, um monte de... Aí eu falei, gente, o que é isso? Não tô entendendo, sabe? E aí aquele vídeo começou, 1 milhão... Quando chegou em 1 milhão, eu falei... Quando chegou em 100 mil, eu falei, Jesus... Caraca, 100 mil já 100 estourou. visualizações. Eu falei, Sim. gente, eu tô, meu Deus, muito famosa. Tadinha, né? E aí... Viralizou. Exatamente. Sim. E aí, páginas muito grandes de 8... Aí teve uma página, que eu lembro até hoje, de 8 milhões de seguidores, que ela repostou meu vídeo. Eu fiquei, meu Deus, uma página muito grande repostou um vídeo meu. E eu falei, caraca, que maneiro. E aí, outras páginas muito grandes começaram a repostar. E aí teve, inclusive, uma que me repostou, mas não me marcou. Eu pedi pra me marcar, porque a galera faz muito isso, né? Pega teu vídeo. E aí, no TikTok, uma galera assim, curtindo, tananã. E aí, no TikTok, ele chegou a 1 milhão de visualizações. Eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Só que esse vídeo demorou... No primeiro dia, ele chegou em 100 mil, que pra mim já era muita coisa. Pra mim, que Sim. não tinha nem 3 mil seguidores. E aí, ele foi... Chegou em 1 milhão, e quando ele chegou em 1 milhão, começou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4... Até que ele chegou a 18 milhões de visualizações. Que isso? 1 Cara. milhão de curtidas e mais de 30 mil comentários. Caraca, 1 milhão de curtidas. Que isso, animal. Não, isso, Animal. tipo assim, no meu primeiro... Eu fiquei assim, chocada. E aí, nessa época, eu tava já com 3 mil seguidores. E aí, eu cheguei... Minto, antes desse vídeo, eu fiz um vídeo no final do ano, que era um vídeo sobre... cortes de cabelo, só que mostravam vários, assim, tum, 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 tum. Era Sim. até uma música do Hairstylist, que eu editei também na rede. Eu falei, vou postar um vídeo na virada do ano.
Foi na virada, dia 31. E aí eu cheguei a 20 mil seguidores nesse vídeo, porque eu viralizei também, mas ele não chegou a 100 mil visualizações. Sim. Mas eu cheguei a 20 mil seguidores. Então eu tava com 3 Mas engajou mil. bem já. Sim. De 3 mil fui pra 20. Eu falei, já tô muito famosa. Sim. E não era nada que eu queria, né? Desses 20 mil, quando eu postei o vídeo da Bruna, eu cheguei a 100 mil seguidores. Caraca. E foi muito rápido. Eu falei, gente, 100 mil seguidores. Como é que Não, mas entrou muita. Foi engajou muita muito, gente, muita gente. E aí, nisso, a Record entrou em contato comigo, pediu pra gravar um vídeo comigo e com a Bruna. E aí eu já achei muito legal, já achei que, caraca, o cúmulo do sucesso. A Tô Record. falando assim. Gente, né? Mas eu cheguei em casa e falei, mãe, a Record pediu pra gravar um vídeo comigo. Tanana. Aí, mãe, sério, Grisela? E aí eles foram lá, gravaram. Só que esse da Record era um vídeo mais assim. Eu tinha que pegar eu mesma fazia entrevista comigo, gravava, tipo, um relato meu, mandava pra eles e eles editavam. E aí tá. E aí, eu postei esse vídeo e já achava que eu tava muito famosa com 100 mil seguidores, né? E aí... na televisão, e na TV aberta. Exatamente. E aí... Teve uma vez que eu tava atendendo uma cliente chamada Roberta Saad, inclusive ela é uma fofa, e eu cortando o cabelo dela, porque ela é ondulada, só que ela alisava, que é a parte de cima. Eu falava assim, Roberta, por que você alisa a parte de cima do cabelo, Roberta? Não tem por que isso. E tudo mais. Você pode usar seu cabelo natural, meio que, tipo, dando um esporro nela, né? E aí ela, não, Graça, é porque eu gosto. Eu falei, mas não fica legal aqui metade liso, aqui metade cacheado. Para com isso, o cabelo tão bonito, né? E eu sempre falo assim com minhas clientes, com muita sinceridade. E aí ela falou assim, você fez mudança de carreira, né? Eu vi no seu Instagram, porque eu já contei, porque as pessoas perguntavam muito. Você sempre foi cabeleireira? E eu falava, não, gente, eu vim do banco. E as pessoas ficavam muito chocadas que, tipo, a minha trajetória, né? Porque as pessoas têm muito medo de mudar. Muito medo. Eu sempre falei para as pessoas, não tenha medo. Porque se não tá ruim se tá ruim onde você tá naquele momento, você tem duas opções. Ou você continua ali, ou você faz alguma coisa para mudar. Eu decidi fazer alguma coisa para mudar. Porque eu tinha a opção de ficar ali e aí ficar sofrendo e não era isso que eu queria. Então eu tinha que dar um passo, por mais que não desse certo, eu tinha que ver o que ia acontecer. Sim. E eu acho que todo mundo tem que apostar nisso. Acreditar em si, né? Exatamente. E aí ela falou assim, você fez transição de carreira, né? Eu falei, fiz. Aí ela, como é que foi a sua história? Eu contei pra ela, mas ela, tipo, sabe quando você tá contando, a pessoa tá tipo, tava cortando o cabelo e contando ela, legal, mas legal, né? Que bom ouvir isso. Muito legal que você teve essa mudança de carreira, muito legal, gostei da sua história. E aí ela foi embora. Nessa época, eu já estava viralizadinha no Instagram, que eu tinha 100 mil seguidores. E aí, eu atendia, no máximo, por dia, 8 clientes. Isso pra mim já era muita coisa. Então, tinha dia que eu tinha 3, tinha dia que eu tinha 2, tinha dia que eu tinha 8. Quando eu viralizei em outubro de 2022. De outubro até dezembro, eu tinha 17 clientes todo dia, porque eu viralizei. Então, eu fui numa pegada... todo mundo queria, sim. Cara, a minha agenda era lotada todo dia. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? E era muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. E aí, eu falava assim, o horário vago agora. Não era um segundo no Stories. O negócio, preenchia. Eu falei, meu Deus. E aí, o pessoal do salão ficou, meu Deus, Grazi, é muita gente, é muita cliente. E aquilo foi me cansando fisicamente, porque eu tinha eu e mais uma auxiliar. Então, ao mesmo tempo que ela me ajudava, ela lavava, finalizava, voltava pra mim, entrava outra cliente. Eu não sei nem como eu dava conta. Eu não sei, porque foi um boom muito grande na minha vida, né? Você sair de, no máximo, 8 clientes num sábado pra 17 todo santo dia, sem... Você mais que dobrou. É. E era o máximo, a minha agenda só suporta 17. Sim. Então, eu tinha o máximo todo dia de lotação. E gente pedindo encaixe, tinha gente que mentia na porta falando que tava com depressão pra cortar comigo, pra conseguir... Era assim, nesse nível. E aí... Eu já tava viralizada, e aí essa cliente falou assim, ainda bem, essa Roberta, ainda bem que eu consegui um horário com você, né, e tal. E aí ela foi embora, falando que gostou da minha história, mas assim, sabe quando você não... Mais uma que perguntou da minha história, porque a maioria das clientes perguntava. Que gerava dúvida, né? Tipo, exato. Do nada, assim. Tipo, e eu gostava de contar, né? Até porque pra incentivar outras pessoas, porque as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, elas têm muita dificuldade de sair da zona de conforto. Todo mundo tem, até porque a gente tem medo, a gente tem família, a gente tem uma casa pra criar. Eu, graças a Deus, estava num lado privilegiado porque eu moro com meus pais. Eu não tinha contas, né, fixas, então eu tive esse privilégio, né, de poder apostar numa coisa nova. Muita gente não tem, infelizmente. Mas mesmo assim, eu ainda acho que vale a pena a gente tentar, né? E aí a Roberta, quando chegou em casa, falou assim, oi, Graça, tudo bem? Aqui é a Roberta que te atendeu, que você atendeu agora há pouco, que você falou que tinha 2 texturas e era pra parar de alisar em cima, lembra? Falei, lembra. Ela, então, eu sou produtora da Ana Maria Braga, eu te perguntei da história naquele momento, que eu queria saber o básico, mas eu queria saber se você topa gravar uma matéria pra gente. E eu não te falei na hora pra você não ter um treco. Caraca. Cara, eu falei, meu Deus. Aí ela perguntou se eu topava. Eu falei, óbvio que eu topo. Óbvio que eu topo. E aí, acho que isso foi em novembro. Em dezembro, eles foram lá. E a equipe da Ana, tipo, o repórter foi lá. Aí já é Globo, né? Cara, eu vi. Gente, aquele dia. Quando eu olhei, eu sou fãzaço da Ana Maria Braga. Quem não é... Quem apresenta e não é fã ela é da Maria maravilhosa. Braga? Uhum. Não...
não entende de entrevista. E Eu aí, foi muito chocante, porque, tipo assim, foi o que você falou, até a pessoa chegar aqui, a sua ficha não cai, né? Ela falou, olha, eles vão ir amanhã, vão chegar tananã, você precisa chegar mais cedo só, porque a equipe vai chegar. Quando eu vi aquela galera chegando, tipo, videomaker, a menina com aquele microfone, eu nunca vesti daquele microfone com a logo da Globo. Eu falei, gente, não é possível. Só que até então, sabe quando a sua ficha não cai? E até hoje não caiu, tá? Que as pessoas falam, nossa, você tem noção do quão grande você é? E eu falo, não. Pra mim, eu sou uma pessoa normal como uma outra qualquer. E aí, a Ana Maria Braga foi lá. E aí, quando ela esteve lá também. Não, Ana Maria Braga não. Não. A produção foi lá, gravou. Apresentadora, e aí, assim, a repórter. E aí você fica naquela expectativa da reportagem sair, né? E aí a reportagem saiu eu acho que só março, no ano seguinte, fevereiro, março, não lembro. Demorou. Cara, mas quando apareceu a reportagem, foi um bloco inteiro, porque tem uma amiga minha, a Raíssa, que ela mexe com mídia social. E aí, quando entrou no programa, ela falou assim, agora vamos falar da Grazi, uma cabeleireira que... E aí, falou da trajetória de vida. Só que foi o bloco todo meu. E aí, logo depois, entrou um intervalo. Aí, minha amiga, Grazi, você tem noção de que você ficou com um bloco inteiro? E você entrou, tipo, no final da propaganda, acabou. E eu não tinha noção do que era isso, né, pra gente. Tipo, o tempo nobre da Exatamente. Eu falei, gente... E aí, a Ana Maria Braga, no final, falou assim, parabéns, Grazi. Eu falei, meu Deus, a Ana Maria Braga falou meu nome. Não, até o Louro. O novo Louro chegou a fazer alguns comentários também. Sim. Eu falei, caraca, que top. Não, naquele dia eu tava tão em êxtase que eu só assistia... Eu nem assisti depois disso. Eu tenho até que assistir de novo, inclusive. Porque eu tava tão em êxtase que eu não conseguia... E aí apareceu foto minha pequenininha. E aí, naquele dia eu chorei muito no salão, porque eu tava trabalhando na hora, né? E aí todo mundo parou pra assistir. A gente ligou o notebook, né? O pessoal do salão. E aí é muito chocante você chegar numa parte da vida que ninguém acreditou em você... E você tá aparecendo na Globo. Inclusive, eu liguei pra agência no dia e pedi pro meu gerente ver a reportagem na televisão. Ai, que bom, que bom. Falei, olha, eu tô na Globo, vai lá ver pra você ver que legal. Não é como bancária. Vai lá ver. Aí ele me ligou me parabenizando, falando que, ai, nossa, muito legal ver você, tananã, e tudo mais, né? Mas deu aquela repreendida de novo, né? Tipo assim, caraca, segura que... É isso. Sim. E aí a gente apareci lá, e aí teve algumas outras reportagens. Eu acho que teve mais alguma emissora que me chamou, e aí eu fiz alguma... Eu vi a matéria na Folha também. A Folha foi ano passado, 2023. Uma menina entrou em contato comigo, perguntou se eu também podia fazer uma matéria pra Folha de São Paulo. Mas eu sempre topo tudo. Eu falei, óbvio que eu topo. E aí, chegar nessa parte assim é muito legal, porque é um reconhecimento muito grande em muito pouco tempo. Porque tem muita gente que tá nessa área há muitos anos. E não consegue. E aí, se você falar pra mim, Grazi, qual é o segredo? De verdade, eu não sei. Não sei. Eu acho que E aí é onde que eu entro no ponto que eu acho que é o segredo. Porque eu peguei o time, porque eu vi que as pessoas gostaram do vídeo da Bruna. E aí eu falei, o que as pessoas gostaram no vídeo da Bruna? É aquela questão de você filmar e você escutar a cliente. Porque você vai no salão hoje em dia, você quer fazer o quê? Ah, você quer fazer um corte, uma escova? Aí fazem um corte, uma escova, mas ninguém conversa com você, entendeu? E as pessoas... Não há personalização, né? Exatamente. Na maioria. As pessoas que têm o cabelo crespo, cacheado e ondulado, elas precisam ser ouvidas porque é muito trauma. Entendeu? É muita gente que sofreu muito alisamento, muito preconceito. Preconceito, então, e até hoje em dia, né? Então, são pessoas que precisam ser ouvidas, precisam ser escutadas. E elas precisam se aceitar. E se aceitar não é fácil. Porque, mais uma vez, até hoje, as pessoas deixam de contratar pessoas que têm um cabelo crespo, volumoso. Você olha para uma pessoa crespa, volumosa na rua, muita gente não acha bonito. Eu ia te perguntar até sobre isso, sobre o próprio banco, né? Porque quando você vai no banco, a maioria das mulheres que estão ali tem um padrão ali. Sim, lisas. Sim. Altas, loiras, com o cabelo mais baixo possível. Tanto que às vezes eu ia com o meu cabelo um pouco mais volumoso e perguntava, você veio de moto hoje? Você penteou o cabelo... Caraca. Você penteou o cabelo hoje? E eu ficava tipo assim, sabe? Tipo... Cara, é o meu cabelo, tipo... Exatamente. E aí tem muita... Hoje em dia ainda tem... Bem menos, mas ainda tem muito essa questão, principalmente com o cabelo crespo. Hoje em dia, o cabelo cacheado e ondulado, às vezes, é um pouco mais aceitável, mas o crespo em si, das mulheres pretas, ainda é muito reprimido. Muita coisa. E aí, são pessoas que precisam desse cuidado, dessa atenção. Cuidado, dessa atenção. E ter um salão para cabelo crespo, cacheado, ondulado, elas entram e ficam assim. Primeiro que lá só trabalha crespa, cacheada e ondulada. Não tem uma lisa, não tem uma escova. E ninguém vai te oferecer uma escova. Porque eu, quando ia em salão tradicional, por que você não faz uma escova? Por que você não baixa o volume desse cabelo? Ou então, uma vez fui cortar o cabelo, a pessoa penteava meu cabelo para trás assim, ó, passava a tesoura, e era isso.
Não sabia cortar, não sabia lidar. Se você perguntar num salão tradicional de cabelo liso se eles têm difusor, que é um aparelho para você secar cabelo, eles não têm, eles não sabem usar. Então, até hoje, isso ainda é muito difícil, né? E aí, eu quis ir para essa área justamente por isso. Só que aí eu quis ir para um outro ponto mais fundo, que foi a parte da transição. Porque a Bruna foi uma transição capilar muito chocante, tanto que ela teve 18 milhões de visualizações. Mas eu acho que chocou muito a galera porque ela estava saindo de um cabelo liso, e aí ela estava com 2 texturas muito amostras, e ela teve um cabelo cacheado que as pessoas viram que tem beleza também. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou para essa área do Big Shop, da área da transição capilar, porque é uma área que as pessoas ainda têm muita dificuldade e muito problemas muita dificuldade de aceitação. Porque é difícil para você ter um cabelo crespo, alisar a vida inteira, porque todo mundo fala que você fica mais bonita lisa, que seu cabelo é mais bonito liso. E é muito mais fácil manter o liso do que você voltar ao natural. Porque quando começa a crescer... O que é a transição capilar? Exatamente, é o cabelo começar a crescer e aí aquela parte lisa vai ficando para trás. E aqui vai ficando um cabelo muito alto na raiz e aqui o resto liso. Então, é uma fase muito difícil. Para quem trabalha numa empresa privada, então... Uma menina que trabalhava comigo no banco falou, cara, quando eu passei pela transição capilar, perguntava, você não pode botar uma lace, uma peruca, ou então alisar esse cabelo não? Porque vim trabalhar pro banco assim não tem como. Então, era uma pressão muito forte, sabe, de estética. Isso chega a ser até assédio, né? Completamente. Com certeza, né? Mas dificilmente você vai entrar no banco, você vai ver uma cacheada, dificilmente. E aí, eu falei, eu vou pra essa parte, e eu comecei a postar vídeos de Big Shop, e eu comecei a ouvir a história das meninas. Então, cada pessoa tem uma história única. Tem pessoas que alisaram porque a própria mãe não sabia cuidar, e aí ela relaxava e alisava, diferente da minha, que sempre me apoiou. E a gente nem culpa a mãe, porque a mãe também não tem como saber. Ela não teve essa oportunidade também de receber esse conteúdo, sim. Você veio de uma cultura de uma galera que acha que o cabelo com textura é um cabelo feio. Então, veio com uma criação toda da avó, passando pra mãe, e aí como é que a mãe vai aprender a cuidar e achar bonito? Padrão social até, né? Exatamente. E aí eu falei, eu acho que eu vou focar nessa parte, porque as meninas que estão passando pela transição capilar, elas têm muita dificuldade, muitos traumas, muitos preconceitos. E aí eu comecei a postar vídeo de Big Shop. E aí eu fui 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, e aí cheguei aonde eu tô hoje com 634 mil seguidores. Mas... Inclusive, que nós atualizamos da produção. A cada dia, assim, sobe bem. Eu falo, caraca, meu Deus do céu. Aí, quando eu vou olhando, não, deixa eu atualizar lá o que ela tá falando no story, porque quero trazer alguma coisa pra entrevista. Aí eu vejo 10 mil a mais, 20 mil, eu falo... Meu Deus do céu, gente, eu vou entrevistar essa mulher. Assusta. Exato, sim. Mas me assusta também, porque é uma coisa que foi o que eu te falei, eu não pensava em chegar nesse ponto, em ter muitos seguidores. E as pessoas, às vezes, chegam no salão e falam, eu posso te dar um abraço? Assim, tremendo, nervosa, e eu fico, gente, mas eu sou tão normal, sabe? Eu acho que eu me acho uma pessoa tão normal, e aí, tipo, abraço, mas pra mim ainda é muito novo. E aí, se você, Grazi, acha que se você me perguntar, você tem noção do seu tamanho? Porque muita gente me pergunta isso. E eu falo pra você, sinceramente, não tenho. Porque eu sou uma pessoa como outra qualquer que quer ajudar outras pessoas, ponto. Entendeu? É muito dentro disso. Até no próximo, na nossa próximo bloco, né? De perguntas aqui, eu vou trazer um pouco disso. Mas eu quero que você me corrija se eu estiver errado. O empreendedorismo, ele é exatamente isso. Eu conheço vários empreendedores e o nosso sentido do nosso programa é esse. Quando você empreende a fim de ganhar dinheiro e sucesso, você se frustra demais. Mas quando você empreende com autenticidade para servir, que é o que você contando aqui pra gente, é a sua receita, e na verdade eu acredito que a receita de todo empreendedor de sucesso é o servir, acaba se tornando primeiramente mais leve, porque você encontra o propósito naquilo ali, não é só um objetivo, é um propósito. Ou seja, eu corto o cabelo porque as pessoas saem melhor do meu salão. Saem mais felizes, saem com a autoestima renovada. E aquilo ali te gera um resultado, ou seja, você não vira escravo do que você faz, do seu resultado. Exato. E sim, o resultado acontece de forma como uma consequência. E eu também queria trazer outra posição, porque você, muitas das vezes, de dentro, você não consegue perceber. E quem conversa com você, quem tem a oportunidade de conversar com você, até por isso você está aqui, para contar um pouco mais, de forma mais aberta, e não num bloco de 12 minutos, de 15, uma conversa mais profunda, para as pessoas te conhecerem melhor, vão entender como você está onde você está. E é muito claro para mim que até mesmo antes do seu talento, mas sim a sua submissão aos seus mentores. Ou seja, lá atrás, quando você começou no curso, você seguiu
o que te foi dito. Você não questionou, Não. você não procrastinou. Você tinha tudo pra fazer isso, porque você tinha grana, você estava bem empregada, Sim, você estava na sua zona de conforto com seus pais, mas você seguiu o beabá. sim. E você foi seguindo o beabá e foi se confrontando. Poxa, o que eu posso fazer diferente? E aí você chegou no vídeo de transição, eu consigo avaliar isso conversando com você, eu não sabia. Por isso que eu também não te adiantei o roteiro, eu queria conhecer sua história. E fica muito claro pra mim e pra quem está nos assistindo. Poxa, qual é a receita da Grazi ser estouradíssima? Pra mim, a primeira receita sua foi você pensar em servir. Então, ali você estava cortando com a tesoura super enferrujada e você já estava servindo. Sim. E ali quando você fez o vídeo que estourou, você também pensou em servir. Ou seja, vou escutar a história dela e vou gravar e vou ver o que vai acontecer. Exato. Ou seja, você não tinha métrica que daria, que não daria. Você talvez não postou nem no horário que você acreditou que funcionaria. E aconteceu. Então, às vezes, a gente tá procurando muito guru de marketing. Acredito que tem muito empreendedor aqui vendo. Muita cabeleireira, muita nail designer. Pô, quero ver o que ela fez, porque eu vou fazer igual. O que ela fez foi pensar em servir. Ao meu ver, foi você ser inocente ali, pensar em servir e soltar. E deu certo. Vou continuar fazendo, porque tá dando certo tanto em números quanto também como profissional. Exatamente. Antes de avançar para o próximo bloco, eu preciso aqui deixar um agradecimento aos nossos patrocinadores do nosso programa. Todos os nossos patrocinadores aqui, Grazi, são pessoas que nós consumimos, tá? Ainda mais nesse episódio, que tem tanta importância. Então, nós temos ali a minha professora de inglês, que também tem essa pegada de servir. Ela criou um método, que é o TSA, né? Que é o Inglês Descomplicado. E para mim, que sou empreendedor, e acredito que para a maioria dos empreendedores que estão aqui, é muito vantagem, porque eu consigo ter aulas super descomplicadas e dinâmicas com 17, 18 minutos na minha online. Então, assim, eu não consigo pensar em eu ir para uma escola de inglês hoje. Ou seja, eu tenho um roteiro para montar. Eu tenho a distribuição dos cortes para dividir, enfim, para fazer a parte comercial também, que o programa tem toda essa... Uma estrutura enxuta. Enfim, eu tenho muita coisa para fazer. E não dá pra eu ir pra uma escola, porque eu tenho deslocamento pra ir chegar lá. Aí chegar lá 1 hora de aula, não tem como. Então, Teacher Gisele, muito obrigado por apoiar nosso programa. Ela foi patrocinadora do nosso programa, foi convidada e agora nossa patrocinadora master. Então eu tenho orgulho. Vai estar passando um QR Code aqui na tela pra você que tem interesse de falar inglês, de entender o inglês, de estudar o inglês. Já tem até uma recomendação da Grazi até antes. Estude online. Porque realmente o online dá total e você consegue voltar também. Quero deixar também o agradecimento para minha irmã, que é dona da Bai Corretora, que é uma corretora de seguros especialista em plano de saúde, seguro de automóveis e seguro de vida. Ou seja, você que tem plano de saúde, quer reduzir, procura ela, que você vai reduzir não o plano de saúde, mas você pode reduzir o valor e ter até mais benefícios. Legal. Seguro de automóvel e tudo mais. Esses são os nossos patrocinadores, assim, é com muito orgulho que eu passo a indicação, tá? Tem indicação no meu programa. E no seu nicho, eu trouxe uma patrocinadora que patrocinou a nossa primeira temporada. A dona da empresa é a Leiliane, é uma empreendedora também. Ela tem uma história linda. Ela começou no empreendedorismo sozinha, de forma totalmente encorajada também. E ela trabalhava no Bob's. Enfim, ela trabalhava no Bob's, aprendeu muito ali e abriu a SBA Cosméticos, que é uma multimarca de cosméticos que vende tanto no varejo quanto no atacado. Então, para a galera que está aqui nos assistindo, quer uma empresa de confiança, ela está ali em várias plataformas. Eu não vou falar aqui, até porque eu não estou nem anotado aqui. Ela está em várias plataformas, Mercado Livre, Shopee, enfim, eles têm Instagram, vai estar passando o QR Code aqui. Preço para cosmético de profissionais. Falando de empreendedorismo, você começou, funcionou para você, e tem uma fase agora que você está vivendo, que eu inclusive vi os últimos stories ali, dos últimos dias, que a galera tem te cobrado uma coisa assim, fora do que você já faz, que são os cursos. Então, bem, a cada 10... cada 10 caixinhas de pergunta, 9 são sobre curso. 9 são sobre curso. Quando vai sair esse curso? Esse ano. Esse ano? Esse ano Primeiro ou ele sai. segundo semestre? Eu acredito que
Não sei, gente. Eu acho que no final do primeiro semestre, talvez, porque a gente tem que elaborar muita coisa, né? Então, eu tô muito na dúvida entre fazer curso pra quem já sabe e fazer curso pra quem não sabe. E por que eu toco nessa parte de pra quem não sabe? Porque muita gente quer mudar de carreira, muita gente quer fazer curso, e eu acho que ensinar isso, ensinar uma nova profissão pra essa galera que não sabe, é uma parada muito legal, entendeu? Só que aí eu dependo muito mais de... Porque eu nunca dei curso, né? E eu falo muito rápido, né? E aí, imagina eu dando curso. Eu primeiro tenho que treinar isso, saber exatamente para qual público que eu quero, mas queria muito atingir os dois. Queria tanto para especialização... Você já pensou que pode ser 2 cursos? Exatamente, Sim. pode ser, exatamente. E aí, ai, Grazi, online ou presencial? Fico na dúvida também, porque muita gente pede muito curso presencial, mas o online, eu acho que ele entrega mais resultado. Que pode ser que tenha um online, uma especialização presencial, né? Hoje você já fez algum tipo de workshop, pelo menos, com você ali, você trabalhando e a galera olhando? Então, já ensinei para uma auxiliar minha, que inclusive virou cabeleireira e trabalha do meu lado agora. E agora eu tô treinando uma outra auxiliar minha, porque ela quer aprender, e aí eu ensino para ela para ver se eu vou conseguir ensinar para outras pessoas, né? Porque é muito fácil, eu fazendo ali, eu acho muito fácil. Agora, você passar pra pessoa e ela entender da maneira que você tá pensando... Que é a questão, né? Diferente. E vai ter sua assinatura ali, né? Você vai ser a professora dessa pessoa. E a mentora. Que responsabilidade. E a pergunta também. Você pensa nesse curso ser como... Eu nem sabia. Mas você pensa nesse curso que você tá já planejando montar. Ser completo como o que você recebeu? Ou só de cabelo? Só sobre a técnica? Então, vamos lá. Como eu te disse, tudo é muito novo pra mim. Eu virei cabeleireira tem 3 anos só, né? Sim. Então, eu tenho que ver com outras pessoas que já deram um curso o que vale mais a pena. Eu queria, óbvio que é muito mais legal você ensinar tudo, porque eu acho que a pessoa vai ter uma bagagem muito grande de conhecimento ali. Só que, ao mesmo tempo, isso vai demandar muito tempo de mim, porque gravar um curso online, eu acho que demanda muito tempo e é muito trabalho, né? Então, eu prefiro estudar primeiro, antes de dar a informação. Mas, assim, de inicial, eu acho que os primeiros que eu vou dar vai ser mais para especialização. Sim, e só ensinando pra técnica, entendeu? E depois eu vou indo para essa área, pra galera que não sabe. Então, para iniciante. E aí, no caso, se for iniciante... Vai ensinar finalização, higienização e tudo mais. E umas dicas de Instagram também, né? Porque é o que eu falo sempre para as meninas que trabalham comigo também. A gente precisa aparecer. E eu falo pra minha auxiliar que eu tô treinando agora, você precisa aparecer. Ai, Grazi, mas eu não gosto de Instagram. Infelizmente e felizmente, hoje a internet ela ajuda muito a gente, né? E se você não aparecer, não adianta. Às vezes tem profissionais aí ótimos no mercado, mas que você não tem noção de que eles existem porque eles não aparecem. Então você tem que usar a internet a seu favor. Por mais que você não goste, mas você tem que usar a seu favor. E aí você tem que ter uma ideia de vídeo legal, porque cabelo cacheado, hoje em dia, muita gente já corta. E aí, você tem que aprender a chamar a atenção das pessoas, tipo, o porquê que elas vão cortar com você e não com esse fulaninho, entendeu? Então, você tem que ter em mente o que você vai fazer para chamar a atenção do seu público. E vai se atualizando, né? Exatamente. A internet, ela vai se atualizando. Exatamente. Quem tem essa resistência com a internet, realmente tá perdendo tempo. Eu acho também. Tá perdendo tempo. Porque a internet é uma realidade e ela só vai se atualizar, ela não vai acabar. Não vai. Então, se você não entender que não é que você é dependente, mas que você precisa trabalhar essa ferramenta, acaba que as outras pessoas, você tá sendo egoísta. Exato. Porque se você não tá passando para as outras pessoas ali consumirem, porque também a internet tem tanto conteúdo ruim, né? Eu vejo até... No meu Instagram mesmo, muito hate, muita gente atacando as outras pessoas. Caramba! E você é muito atacada? Muito. Dependendo do cabelo, se for muito volumoso e muita camada, muito. E a maioria é lisa, tá, que comenta. Acho engraçado. Mas as pessoas comentam muito, nossa, que cabelo volumoso, nossa, repicou demais. Só que elas não entendem que a cliente... Eu justamente coloco a história da cliente ali, dela pedindo pra mim o corte em camadas, pra elas verem que foi a cliente que pediu. A cliente quis mudar. Então, as pessoas, elas não aceitam o que a outra pessoa quer. Isso na vida, em geral. Às vezes, você tá com uma roupa e, nossa, eu não gostei dessa roupa. Nossa, eu não gostei desse cabelo. Quem tem que gostar sou eu. Sim. Não, poxa, não tá combinando. Nossa, mas quem tem que combinar, quem tem que achar sou eu. E as pessoas têm essa dificuldade. E a internet, ela tá muito doente nesse sentido. Que as pessoas... Se você vê Instagram de... A própria VTube, as pessoas atacando uma criança porque ela é um pouquinho mais cheinha, um pouquinho mais gordinha. Ai, nossa, essa menina deve estar diabética. Sabe, as pessoas estão doentes. E aí você ataca a mãe, aí a pessoa, às vezes eu posto um vídeo de uma cliente que sofreu... uma vez eu postei um vídeo de uma cliente pequenininha, ela tinha 3 aninhos. E aí ela pediu pra ter o cabelo da Alice bebê. Porque ela queria ter o cabelo de quando ela não tinha química. Ela tinha 3 aninhos, ela tinha química, tudo bem, gente. E aí
o erro foi da mãe porque a mãe alisou o cabelo da menina. Mas você sabe o que passou na vida da mãe? Você sabe o que a mãe passou pra ter alisado o cabelo dela? Entendeu? E aí as pessoas vão atacar a mãe da menina. Nossa. Só que elas não entendem o que a pessoa passou. E aí, esse é o maior problema hoje em dia da internet. As pessoas estão ficando doentes. E aí, às vezes... E eu discuto, tá? Com... É você mesmo que discute? Aham. Ah, é porque você trabalha sozinha. Sozinha. Meu Deus, eu não sabia. Pensei que você tinha Às vezes comentam assim, nossa, cabelo horroroso, eu não faria em mim. Aí eu vou lá e faço. Só não faz em você tem essa opção. Ou então as pessoas falam assim, por que você sempre rebate os haters, rebate as críticas? Porque se você tá abrindo o seu Instagram, porque no final dos vídeos eu falo assim, ó, é um prazer te devolver pra você mesma, seja bem-vinda de volta e mandem muitos comentários positivos, porque fulaninha tal merece. E eles falam, não gostei. E eu falo, não gostou, não faz. E aí eles respondem, ué, mas por que comentários positivos podem e os negativos não podem? Porque os negativos machucam as pessoas, entendeu? Porque os negativos causam traumas nas pessoas. Não são construtivos. Exatamente. Então não tem por que você comentar, nossa, não gostei, cabelo ficou horrível. Qual a lógica? Sim. Mas aí eles, sabe o que eles falam? É minha liberdade de expressão. O nome disso é liberdade de expressão. Mas a sua liberdade é agredir as pessoas? Você não tem liberdade de agredir. Exatamente. Sim. Mas as pessoas, algumas acham que tem. Exatamente. Aí falam, se você tá no Instagram, se você não quiser que comentem, não posta. Gente, eles não entendem que não é por mim aquilo ali. Eu defendo as minhas clientes, porque às vezes uma pessoa tá pensando em fazer uma transição ou usar um cabelo mais volumoso, e aí ela deixa de usar porque ela viu um comentário de uma pessoa falando, nossa, aquela ali falou que o cabelo dela ficou tal, então talvez não fique legal em mim também. E aí ela deixa de fazer. Se você postar um corte muito diferente, por exemplo, o shag hair é um corte que traz muito hate no meu Instagram. Muito. E é um corte que ele é muita camada aqui em cima, mas é uma questão de gosto, né? Cada um tem o seu. Sim. E aí eu postei esse corte e veio muito hate em cima da menina. E aí, às vezes, a pessoa faz o corte, ela se sente bem ali comigo, mas na hora de ir embora, ela vê tanto comentário negativo que ela fala, cara, realmente não ficou bom. E aí a pessoa começa a enxergar como os comentários estão descrevendo ela, entendeu? Então é por isso que eu sempre toco na tecla de, gente, não comentem coisas negativas porque vocês machucam quem tá ali. Machucam, às vezes, pessoas que estão pensando em fazer um corte diferente. É bem pesado. E é de muita responsabilidade da sua parte, porque como você alcança muita gente, acaba vindo esse lixo, né? Acaba vindo esse tipo de gente. Esse programa, ele tem essa função também, tá? Na verdade, a nossa função principal, ela é educar, e a nossa outra função é eternizar. Então, esse programa, ele fica ali de forma vitalícia na internet. Então, esse conteúdo ele vai ficar direto. Nós já estamos chegando ao fim, mas eu também queria te passar um recado, tá? E pedir pra você deixar um recado. Mas o recado é, você se comprometeu aqui comigo e com quem tá escutando. Que vai ter curso nesse ano. Vai ter curso. Então pronto, ó, já conseguimos. Em nome de Jesus vai sair o curso. Ó, já conseguimos, já tivemos essa conquista. E uma outra coisa é que você deixou um legado muito grande aqui pra quem tá começando, pra quem tá pensando em transição. E, cara, eu queria te agradecer demais. Demais. Eu deixaria 10 recados aqui. Mas, sinceramente, eu ainda tô bugado ainda com a tua história. Real. Cara, muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente. É um momento muito especial. E eu vou pedir pra você, nessa câmera aqui, deixar um recado pra quem nos assistiu até aqui. Primeiramente, obrigada a vocês. Eu acho que, quando eu topei participar, você disse que ficou muito lisonjeado e tal, mas eu acho que a gente tem que dar oportunidade pra todo mundo, né? Assim como eu não acho que eu sou muito grande, eu acho que se eu poderia ajudar vocês naquele momento, ótimo. Então, sempre que eu posso ajudar alguém, eu acho que isso me deixa mais feliz. Então, foi por esse motivo, porque eu não fico vendo quantos seguidores aquele podcast tem, aquela emissora tem. Então, eu vou contar minha história como eu contei pra você, como eu contei pra Globo, vai ser do mesmo jeito, porque eu acho que é isso que vale. A gente tem um coração mais humilde, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ter um coração mais humilde. E de recado que eu queria deixar pra vocês é pra não desistirem dos sonhos de vocês, assim como eu não desisti, porque por mais que eu estivesse num lugar privilegiado, bate o medo, né? E eu podia muito bem ter a opção de não fazer, mas eu fui lá e fiz, porque a minha intuição falou mais forte. E eu acho que todo mundo tem que se arriscar, porque quem não arrisca não vai saber exatamente o que vai ter lá na frente. E às vezes tem uma coisa linda lá na frente te esperando que você não sabe, porque você quis ficar na sua zona de conforto. Então se arrisquem, corram atrás, porque se nada der certo na sua vida, isso é um problema pra você do futuro. Cara, muito bom, muito bom. Galera, também quero deixar um recado aí pra finalizar. Eu não ia deixar, mas eu já tava vendo aqui, tava falhando. Eu falei da minha tatuagem, da Empúria Brava, né? Que é a dona do podcast. E aqui do outro lado tem a Coruja, que é a visão no desconforto. E aqui é da minha filha, Love. Eu também tenho outras que não estão fazendo aqui. O nome da minha filha é Love. E quem fez essas tatuagens foi o meu tatuador, que também é um patrocinador desse programa, que é o Galvão Tatu. Então,
finalizei aqui com esse grande recado. Gente, muito obrigado e até a próxima. Não deixem de se inscrever lá no canal. Não deixem de se inscrever para essa mensagem chegar para mais pessoas. Valeu e tchau, tchau.